Tirolho, o São Paulo tá muito bom para ressuscitar time, hein? Já ajudou o América Mineiro, o Atlético Mineiro. Se alguém tiver precisando ressuscitar, chama o São Paulo. O Galo não vencia 10 jogos, foi no Morumbi, ganhou do São Paulo. O América não vencia 10 jogos em Minas, ganhou do São Paulo. O Inter não vencia 10 jogos, ontem ganhou do São Paulo. O São Paulo fora de casa não consigo nem classificar. É um negócio indecente e vou dizer mais, é inaceitável para o elenco que o São Paulo tem. Inaceitável o São Paulo ser tão fraco fora de casa com o elenco que o São Paulo tem. E essa é uma questão do Dorival. Sim, do Dorival. O Dorival, ele não sabe se defender se ele não tiver a bola. Em jogo que ele não tem a bola, ele vai ser amassado, como ele foi ontem no segundo tempo. Não foi, mas amassado com requintes. O São Paulo não conseguia passar, não era do meio de campo, era da intermediária. O São Paulo foi sendo bombardeado, e aí, claro, antes de sair os gols, fala, bom, o São Paulo vai tomar virada. Aí toma um gol, aí toma outro gol, poderia ter tomado mais. O São Paulo foi ridículo ontem, acho que foi uma péssima noite do Dorival, com uma invenção na escalação, vou repetir o que eu falei no começo, o Dorival teve tudo que ele teve atendido tudo que a diretoria pôde ela atender o Dorival, não vendeu ninguém, que era o pedido dele, ainda trouxe mais 2 caras, ó, tá aí o Rames e o Lucas para você, agora você monta o time. Ele tá tentando acomodar todo mundo, menos o Rames, que ainda tá fora de forma, tentou acomodar todo mundo no time e deu errado, deu muito errado. Ele conseguiu matar o jogo do Lucas, que é melhor pelo centro, ele colocou o Lucas pelo lado, o Lucas não jogou nada, matou o jogo do Luciano, e dessa turma toda aí, o único que jogou mais ou menos ontem foi o Rato, o Wellington Rato. Que todo mundo falava, não, esse não tem técnica, né, não tem talento para ser titular. Foi o melhor jogador do São Paulo desses 4 aí. Do Caleri, do Lucas, do Luciano e ele. Ele foi o melhor em campo. Então, o São Paulo fora de casa é risível, é indecente. E aí, meus caros, eu queria até ouvir o Renato sobre isso, sobre os últimos momentos do Dorival no Flamengo ano passado. A entrevista coletiva dele ontem me lembrou muito as coletivas dele no Flamengo depois das conquistas. Essa é a grande diferença, depois das conquistas. O Flamengo tinha conquistado os campeonatos, e aí o Dorival, ontem ele falou frases que ele repetia muitas vezes. Não dá para virar a chave, é muito difícil cobrar mais desse time, estamos na final, as coisas estão acontecendo, e blá blá blá, mas esse time tá de parabéns, e não sei o quê. Que para mim, ontem me pareceu um sinal de que ele não faz ideia do que ele vai fazer. Que ele tá começando a se perder nas escalações do São Paulo, agora que ele tem um monte de jogador. Quando ele não tinha ninguém, tinha 25 caras lá no departamento médico, ele se virou, montou o time que deu e aí engrenou. Agora que ele tem um monte de opção, ele não tá sabendo o que fazer. Ele não consegue lidar com o fato de ele ter alguns caras muito talentosos no time. Não tá conseguindo montar esse time. Conseguiu bem no Flamengo ano passado, vamos lembrar que o Bruno Henrique estava machucado, se não sabe lá como seria. Agora com o São Paulo, que ele tem muitas opções, ele não consegue resolver os jogos fora de casa. O São Paulo não ganhou nenhum jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro inteiro. Eu não lembro de uma marca dessa forma, desse jeito do São Paulo. Não lembro, na história do São Paulo. Passar um campeonato inteiro de pontos corridos sem ganhar nenhum jogo. E agora não é que ele não está ganhando, agora ele só perde fora de casa. São Paulo tem 15% de aproveitamento fora de casa. É um descalabro. E aí, por mais que o Flamengo seja bagunçado, uma zona e tal, alguém acredita que o São Paulo possa ganhar do Flamengo domingo no Maracanã? Um time que não ganhou de ninguém até agora? Que perdeu inclusive do América? Acho difícil. Eu queria dizer ao Tirone o seguinte, que se ele quiser mandar o Dorival trocar de banco de reservas nessa final da Copa do Brasil, eu aceito com o peito em festa e o coração a gargalhar, porque realmente pior do que o Sampaoli não existe. Eu tenho saudade do Dorival, repetirei, tenho saudade do Dorival. Isto posto, eu concordo que agora que o Dorival tem mais jogadores, né? Basta falar do Lucas. O Lucas é um jogador fora de série. O Lucas poderia estar para o São Paulo como o Bruno Henrique está para o Flamengo hoje em dia. E o Lucas tem uma história de futebol mais rica até do que a do Bruno Henrique, né? Mas, ainda assim,
eu acho o São Paulo um time mais arrumado. O Flamengo é um time desarrumado. E não custa lembrar que, mesmo jogando fora de casa com os reservas, o São Paulo ganhava do Flamengo faltando 2 minutos para acabar. Estava 1-0 para o São Paulo em pleno Maracanã. Aí o Luiz Araújo deu um drible, não me lembro quem foi o zagueiro do São Paulo, que deu uma bobeada e fez um pênalti. E o Flamengo escapou da derrota para o São Paulo. Reservas do São Paulo, exatamente. Reservas do São Paulo, graças à bobagem do Michel Araújo. Porque senão teria perdido dos reservas do São Paulo, assim como não conseguiu ganhar dos reservas do Inter. Então eu concordo, o São Paulo não está vivendo o seu melhor momento, mas é um time, repito, muito mais arrumado, muito mais bem disposto em campo do que o Flamengo. O Dorival pode estar cometendo um erro ou outro ali, como diz o Tirone, botar o Lucas mais pela direita do que dar liberdade. Eu concordo, um jogador como o Lucas, que é disparado o melhor jogador tecnicamente do elenco, você não pode botar ele numa faixa do campo só. Você está jogando contra o seu próprio patrimônio, né? Você está evitando que o cara distribua o talento dele por todo o campo para ficar numa faixa só. Então, acho que nisso aí, por exemplo, o Dorival está muito, muito errado. Mas, ainda assim, eu repito, se o Eduardo Tironi topar, troca, chega na hora assim, os times entram em campo, e aí entram os técnicos também. Aí a torcida do Flamengo faz assim, tchá! Aí o São Paulo vai para o banco do São Paulo e o Dorival vai para o banco do Flamengo. 1000 vezes melhor para o Flamengo. Eu quero perguntar para os flamenguistas que estão nos acompanhando aqui se eles concordam, se eles gostariam de fazer essa mágica aí do Renato. O Dom Ramon Tironi diz aqui, ó, por que ninguém fala que o Dorival só tem um esquema tático? Todo adversário sabe como o São Paulo joga. O que é melhor, ter só um esquema tático ou ter 36 esquemas táticos como o Dorival? O Dorival é um cara da repetição, né? Ele é o oposto do São Paulo nesse aspecto, né? Ele sempre forma o time dele independentemente do adversário, o que pode ser um erro às vezes. Eu acho que esse é o erro do Dorival sempre fora de casa. Ele fez uma única tentativa uma vez de mudar um pouquinho quando ele jogou com 3 zagueiros contra o Grêmio. Não foi um jogo que o São Paulo jogou mal, mas perdeu de 2-1, como aliás o São Paulo perde de 2-1 fora de casa de todo mundo. E aí ele nunca mais o utilizou. Na verdade, sim, ele gosta muito do mesmo esquema, mas agora que ele coloca o Luciano e o Lucas junto, ele muda um pouco o seu jeito. Ele não trabalha mais com o losango. Ele trabalha com os dois, com o Lucas e o Luciano, meio se revezando, meio um pouco sem posição, mas com o Lucas mais à esquerda. Ele abre um pouco mão do tal do losango que ele usou bastante no Flamengo. Essa já é uma mudança do Dorival para mim, na minha visão, quando ele faz essa formação com esses jogadores. Ele vai ter que rever isso. Na coletiva ontem, a primeira resposta, ele falou, as substituições que eu fiz, ele tirou o Lucas e o Luciano exatamente ao mesmo tempo. Não foi por questão tática, foi para preservar os jogadores para a final da Copa do Brasil. O que me dá um arrepio na espinha de imaginar que ele pode repetir, sim, no Maracanã, essa escalação com o Lucas e o Luciano, que vai dar errado. Se o São Paulo jogar o que jogou nos 15 primeiros minutos de ontem e no segundo tempo inteiro de ontem, basta os 15 minutos primeiros de ontem. Se ele repetir o que ele fez nos 15 primeiros minutos de ontem, a final da Copa do Brasil acaba com 15 minutos. O Flamengo faz 2-3-0 ali. Tem jogador para isso, tem Bruno Henrique, tem jogador e tal. O risco do São Paulo numa jornada horrorosa fora de casa mais uma, nos primeiros minutos, ver a vaca ir para o brejo rapidamente. Esse é o pavor do São Paulino. A nossa torcida aqui tá dividida aqui no chat, hein, de opiniões. Por exemplo, o Rodrigo Chagas diz aqui, ó, que o supervalorizaram o Dorival e vai sair pior do que o Ceni. Enquanto o Gênesis Jorge diz, o Dorival levou o São Paulo à final da Copa do Brasil, merece apoio. Na nossa enquete... Só falar uma coisa, o Ceni foi esculhambado no São Paulo. Se o Dorival, se o São Paulo não for campeão da Copa do Brasil, as temporadas vão ser rigorosamente iguais. Aliás, iguais não, do Ceni vai ser melhor porque ele chegou a 2 finais. Vão ser 2 finais perdidas, a do Ceni, uma final perdida pelo Dorival. Mesmíssima colocação no Campeonato Brasileiro, não vejo chance de chegar em G6. Sul-Americano ano que vem. Vai ser a mesmíssima coisa. Para quem
falava que o Dorival é 1000 vezes melhor do que o Ceni, a temporada tende a ser igual. Com um time muito melhor. O Dorival é 1000 vezes melhor do que o Ceni. Sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. Mas, Tironi, esse ponto é bom. Para quem vai ser pior a derrota na Copa do Brasil? Eu acho que os sentimentos serão diferentes. No Flamengo é de raiva. Pelo time que é o Flamengo, pelo orçamento que tem o Flamengo, pelos jogadores que tem o Flamengo, vai ser uma sensação de ano desperdiçado. Fala, como não é possível que a gente disputou tudo esse ano, vai ser um ano vexatório. Mas aí, eu acho que o Flamengo aí tem uma oportunidade de fazer a limpa que deve ser feita. Sem Sampaoli, com parte do elenco mudando, talvez mudança até no departamento médico, quem sabe, no departamento de futebol, quem sabe, porque vai ser terra arrasada, com grana, com orçamento, com não sei o que, dá para você refundar e fazer tudo de novo, começar do zero. Eu acho que para o São Paulo é pior. O São Paulo está na fila, o São Paulo segurou para não vender ninguém, para poder chegar com força nessa final e ser campeão. Se não for campeão, não vai ter Libertadores ano que vem, fora a fila, e o São Paulo vai ter que vender jogador, vai ter que se virar, vai ter que fazer dinheiro aí de alguma forma. Acho que para o São Paulo vai ser pior. O Flamengo, quando você olha para o ano que vem, outros anos, você vê alguma possibilidade do time continuar sendo protagonista. Do São Paulo é quase que uma chance única. É uma chance agora para fazer a virada. Senão, sabe lá como vai ser. Lembrando que se você não deixar o like, o seu time perde, né? Você sabe que tem essa mandiga. E aí, Renato, você concorda com o Tironi nessa? Olha, são coisas diferentes, como ele disse, né? O São Paulo, a Copa do Brasil, é para ele a única possibilidade de transformar essa temporada em algo de sucesso. Se o São Paulo ganhar a Copa do Brasil, é um negócio espetacular, sob todos os aspectos. Primeiro, porque vai ser a primeira Copa do Brasil que o São Paulo terá. O São Paulo jamais ganhou a Copa do Brasil. Segundo, porque ele garante uma Libertadores numa vaga direta já. Então, para o São Paulo, basta o São Paulo ganhar a Copa do Brasil, que a temporada está salva. Para o Flamengo, não. O Flamengo, mesmo ganhando a Copa do Brasil, a temporada foi um desastre. Agora, se não ganhar a Copa do Brasil, aí é catastrófica. Porque jogando o que o Flamengo está jogando, ou seja, nada, se ele perder a Copa do Brasil, ele tem grandes chances de nem sequer disputar a Libertadores no ano que vem. Porque ele vai começar a despencar na tabela. Imagine o ânimo desses jogadores depois de uma derrota na Copa do Brasil. Eles que já estão jogando nada. Imagina o efeito cascata que isso terá nas próximas partidas do Campeonato Brasileiro. Olha, para o Flamengo será uma hecatombe gigantesca. Para o São Paulo, pode ser a salvação. Para o Flamengo, se ganhar, é a taça da consolação. Nada mais do que isso. É um prêmio de consolação. Mas, Renato, essa questão da terra arrasada se aplica ao São Paulo também numa situação pior. Se o São Paulo não for campeão da Copa do Brasil, vai lá para a tabela do Brasileiro e fala, estamos aqui a 4 pontos da zona de rebaixamento. A gente não tem mais nada para fazer, não sei se salvar aqui, nem para ir para a Libertadores, para ir para a Sul-Americana. Mas aí vai ter que ganhar, vai ter que ganhar fora de casa e tal. É verdade, eu concordo com você. Mas as expectativas de São Paulo e Flamengo no início da temporada eram completamente diferentes. Sim, né? você tem toda razão. O São Paulo nunca sonhou que ia disputar o título brasileiro ou que ia fazer uma campanha espetacular. Chegar à final da Copa do Brasil para o São Paulo já foi um grande lucro. Para o Flamengo, não. Para o Flamengo disputava 6 taças e até agora já perdeu 5. Então, eu acho que o desastre é maior no Flamengo. Vamos aproveitar essa deixa, Renato, e vamos fazer essa recapitulação da temporada até aqui para os dois times. É recapitulação que fala? É isso? Recapitular? Isso. É isso. O São Paulo está sem vencer fora de casa, com 11 jogos. Vem da eliminação na Sul-Americana e de uma sequência de 7 jogos sem vitória no Brasileirão, com 3 empates e 4 derrotas. Está em 12º lugar, com 28 pontos. O Flamengo está em quarto, com 11 pontos a mais que o São Paulo e 15 a menos que o líder. Foi eliminado da Libertadores pelo Olímpia e perdeu Mundial, Supercopa, Recopa e Carioca. E aí a gente fez a nossa enquete hoje, quem está mais desesperado para essa final. E por enquanto aqui no nosso chat, Tironi, 52% votando no Flamengo, 19% no São Paulo
e 29% nos dois. Eu votei nos dois, tá difícil. Qual que é o seu voto? Olha, eu também tô nos dois. Eu acho que a galera que tá votando no Flamengo, que viu o jogo do Flamengo. Agora, quem viu o jogo do São Paulo não tá nada animado, não. Olha, vou te dizer que Olha, eu Tirone, vou repetir, o Flamengo é imprevisível, o São Paulo é completamente previsível. olha só, eu não vi o jogo do São Paulo. Mas mesmo sem ver o jogo do São Paulo, eu garanto a você que não viu o jogo do Flamengo, que o jogo do São Paulo foi espetacular. Foi um jogo, olha, no Beira-Rio, perdeu de virada, mas estava na frente. Agora, quem viu o jogo do Flamengo, amigo, não pode existir coisa pior do que aquilo. Nada, 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 nada.